eu quero dar logo de início uma notícia que talvez não seja a melhor. Eu aprendi com um querido amigo que andava aí pelo Brasil que existe orador com H, vocês sabiam? É aquele que fala de 1 hora para cima, acho que é o meu caso. Enfim, vamos lá. Primeiro, eu queria remeter a atenção de vocês a esse material produzido pelos companheiros que organizaram o encontro, e a mim me coube um texto que começa na página 25. De certa maneira, perguntas que foram feitas aqui, uma inclusive que está comigo, que diretamente tratou de como conciliar a assistência social com a casa espírita, essa relação com suas, eu tentei, nesse texto, indicar caminhos, apontar reflexões. E, primeiro, o Sistema Único de Assistência Social, ele é algo muito recente, como eu digo no texto. A Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 93, completou 20 anos. Tudo muito novo, num país grande, mais de 5 mil municípios. Implantar essa arquitetura nova, de uma política pública nova, que envolve planejamento, que envolve equipamentos planejados com dado desenho arquitetônico, nomenclatura, contratar equipe, buscar no mercado profissionais preparados para trabalhar nessa nova política. Isso é um esforço hercúleo. Mas posso dizer a vocês que não há hoje no Brasil uma cidade, pequena ou grande, que não tenha pelo menos um centro de referência e assistência social chamado CRAS. Eu digo no texto que o SUAS, ele não encontrou um terreno virgem. Ele não é um sistema de proteção social que está se erguendo de um chão vazio, que nada tinha. Ao contrário, eu digo no texto, na página 25, que já existia no Brasil, e pelas perguntas que vocês fizeram o dia inteiro, e respostas que foram dadas, já existia um campo constituído, historicamente. Os primeiros serviços de assistência social do Brasil datam do Brasil colônia, lá nos anos 60 de 1500. As Santas Casas de Misericórdia. Distribuição de alimento para pobre, isso vem de lá. A Igreja Católica tinha uma prática chamada bodos. Bodos, B-O-D-O-S. Sobretudo em períodos festivos, como o Natal. Era uma grande mesa sobre a qual era colocado comida para o pobre. Então, quando o SUAS chega, já encontrou tudo isso. E o que foi que havia? O que foi que o SUAS encontrou construído? Eu digo no texto, um conjunto de ações feita pelos religiosos, a maioria das instituições. Que ações eram essas? Ocasionais, assistemáticas, descontínuas. Era uma vez por mês, era no Natal, era a campanha do cobertor no inverno, era doação de alimentos, de bens materiais diversos, junto com orientações morais, feita por voluntários, sem o devido preparo. Os voluntários desvinculados entre si, porque o voluntário ia lá uma vez por mês. Se ele faltasse naquele dia, ele só iria estar de volta no próximo mês.
ele não sabia o que aconteceu, o que os seus colegas tinham feito, por isso descontínuo. Ainda esses dias alguém me contou, Edivaldo, no trabalho lá com população de rua, chegou uma pessoa que falou uma porção de coisa, mas ela não vai lá há 3 meses, cuidando de alguém doente da família, ela não ia lá há 3 meses. É uma vez por mês, ela passou 3 meses sem ir. Então, isto não criava entre os voluntários vínculos. Também desvinculado do que acontecia em torno, o trabalho acontecia e o centro nem sabia o que estava acontecendo. Então, isso traz um problema, que a gente precisa pensar com calma, de coração aberto, sem preconceito, para entender algo novo, com um nome é o mesmo, a assistência social, mas algo completamente diferente, que vem se instalar nessa coisa antiga. Como é que faz? E aí, a gente tem que pensar. Eu cito aqui uma pesquisadora, a professora Landim, que diz o seguinte, olha, essas atividades eram iniciativas invisíveis, frequentemente ligadas às redes religiosas, como a católica, a espírita, em menor escala a protestante, para o bem e para o mal, tem sido parte orgânica da sobrevivência de determinados setores da população e vem atuando de fato no vazio deixado pelos poderes públicos em relação à pobreza. O Brasil colônia, o Estado Brasil colônia, não criou uma política pública de assistência social. O Brasil Império, do Dom Pedro I, também não. O imperador Pedro II também não. A Primeira República também não. Só se começou a pensar em alguma coisa pública, feita por governo, pelo Estado, nos anos 30, com Getúlio Vargas. Então, dá para entender o problema? Dá para compreender a complexidade? Algo novo, com formato novo, com novos paradigmas, nova institucionalidade, equipamentos novos, nomenclatura nova, mas tudo isso sob um manto do mesmo nome antigo, assistência social. Aí o centro espírita, a Igreja Católica, acha que ela está fazendo, esse novo é igual ao que ela faz. E aí ficamos perdidos para buscar uma identidade. Tá certo? Bom, quando a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 4 foi citado hoje aqui, os infortúnios ocultos. É interessante a leitura, porque fala dos infortúnios discretos. E aí, no segundo parágrafo, diz assim: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Ela entra numa casa de aspecto miserável, ela vai até uma família, uma mãe rodeada de filhos pequenos, a alegria se instala com a chegada dela, ela começa a acalmar as dores, ela já é conhecida, ela diz coisas consoladoras, palavras de apoio. Tá? O que está acontecendo naquela casa? Ela diz, o pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir a sua necessidade. Aí diz que as crianças têm frio, não conseguem ir à escola porque não estão agasalhadas, têm fome. Fala do serviço que ela faz. Fala que ela trouxe comida, bens numa carruagem que ela deixou discretamente em algum lugar. Diz também que logo depois ela sai para ir visitar o
chefe da família, o homem da família, como se dizia à época, que está no hospital. Agora eu vou perguntar para vocês, problematizando. Pense, isso aqui foi escrito em que momento, em que mundo? É o mundo em que viveu Allan Kardec. Quando foi isso? Século XIX. O que tinha lá na França, na Europa? Tá? Por que esse trabalhador doente, hospitalizado, a família fica na penúria? Por quê? Hoje aconteceria isso? O que existe hoje quando o trabalhador fica doente? O trabalhador que paga o quê? Ele paga o quê? Ele paga um seguro social. É descontado do que ele ganha. Não é isso? Para se aposentar, para cuidar da saúde dele, de um sepultamento. Não é? Quando é que isso apareceu no Brasil? Vocês sabem? Do Getúlio Vargas. E como era lá no Brasil, colônia? Quando um trabalhador ficava doente, quem cuidava dele? A Santa Casa. Não é? E o sepultamento, quem fazia se ele morresse? A igreja. Então, essa senhora que visita essa família no século XIX, ela é uma assistente social? É? Tinha assistente social no século XIX, com diploma, canudinho? Tinha? Com anelzinho no dedo, Conselho Regional de Civil Social? Não. Hein? Sim, não tinha, não é? E ela vai lá conversar, não é? Ver a família. Essa senhora é de algum CRAS? Tinha CRAS naquela época? Agora, como é que estava o tempo de Kardec? Vamos pensar um pouco, fazer um esforço de pensar. Os estudiosos dizem que exatamente no século XIX, o nosso querido Reinaldo tocou nisso, é que emergiu o que se chama de questão social. Por quê? Ele falou, quais foram os fenômenos que aconteceram naquele momento histórico de Allan Kardec? Revolução industrial, urbanização, o povo veio para a cidade. Ele falou do período medieval, não falou? No período medieval, tudo era arrumadinho, não é? O servo morava na terra do senhor, trabalhava para o senhor feudal. O que ele tinha em troca? Uma casinha para morar. Ele podia criar alguns animais de subsistência, plantar alguma coisa, certo? E no tempo de Kardec, vocês sabem o que foi que apareceu? Um ator novo, que não havia antes. Sabe qual? O pobre trabalhador. Aquele que trabalhava nessa incipiente industrialização, mas que, diferentemente da Idade Média, com aquilo que ele ganhava, ele tinha que pagar a casa dele, comprar ou alugar, cuidar da saúde, certo? Então, olha só, e aí começa a aparecer um tipo de pobreza preocupante. Não tinha INSS, tinha SUS? Não. Então, era um momento em que isso começou a aparecer e incomodar. E aí, pessoas de boa vontade, pensadores, não pode ficar assim. O Reinaldo não falou no direito individual, foi uma conquista da Revolução Francesa. O direito individual, ele é garantido pelo Estado ausente. A melhor maneira que o Estado tem de garantir o meu direito individual, por exemplo, de liberdade individual, de liberdade de pensar, é não se meter na minha vida privada, certo? Mas as questões sociais que emergiam gritaram, pediram que o Estado se fizesse presente. Você já sabe o que é o Estado. O Estado não é governo, não é? É um ente jurídico permanente, que criasse leis,
políticas sociais, programas, tudo começou lá. Então, quando a gente lê esse texto, hoje, em 2014, tem que contextualizar, tem que colocá-lo naquele contexto. Senão a gente lê e acha que a gente tem que fazer o que ela está aqui, né, que ela está dizendo aqui, e acha que isso aqui é assistência social. Começa a confundir as coisas. Tá? Naquilo que eu disse antes, como não quer mudar, não percebe que as coisas mudaram. Mas quando as coisas mudam, não necessariamente tudo é jogado fora. Não é assim que funciona a mudança. Algo fica do processo no processo de evolução. O que daqui a gente pode tirar como permanente? Que vale para lá e vale para cá. Que a gente pode aplicar, cada um de nós, como essa senhora fez, ou em coletivo. Essa senhora era de algum centro espírita? Não diz. Era de alguma igreja? Era muito comum no século XIX pessoas religiosas terem essa prática. Ou das sociedades chamadas filantrópicas. Ou elas faziam como os centros espíritas fazem coletivamente, né? Em nome do centro espírita ia visitar o doente, o pobre, ou elas iam de moto próprio, influenciadas pela religião que elas abraçaram. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o que fica para a gente pensar, tá? E, ao mesmo tempo, pensar contextualizando na mudança. O que hoje está colocado que eu disse? Hoje, você tem uma política pública de saúde, uma política pública de habitação, uma política pública de educação e tem uma política pública de assistência social. E é nisso que o centro espírita tem que olhar para o próprio umbigo, olhar para si. O que eu vou fazer hoje, na medida em que tem tudo isso? A Federação Espírita Brasileira, que está lá na Rua dos Inválidos 30, não a sede, porque ela está em Brasília, lá nos anos 30, além do receituário mediúnico homeopático, além do passe, além do atendimento fraterno, tinha um plantão de curativo. Por quê? Tem hoje? Por que não tem hoje? Por quê? Precisa? Naquela época tinha UPA, tinha alguma emergência? Hoje tem. Cabe a FEB se dar conta disso, continuar fazendo curativo lá na rua Avenida Passos 30? O que permanece? A gente tem que pensar nisso. Pois bem, no texto, que é fruto de pesquisa, eu estou me dedicando a isso, porque meu tempo, hoje eu sou uma pessoa aposentada e presto consultoria, eu estou dentro de um centro espírita que existe há 50 anos na Rocinha. Quando a tia Vera fundou o centro espírita, não tinha SUAS. A Rocinha não tinha nem clínica da família, nem um médico público para atender. Não tinha creche. Não é? Então a tia Vera, com os voluntários, se mobilizaram. Mas hoje a Rocinha tem 3 clínicas da família. Tem UPA. Não é para mudar um pouco? Será que hoje carece de ter médico lá fazendo isso e aquilo? Será? Temos que repensar. O que fica nessa mudança? A gente não pode ser apegado. Tem que se abrir para pensar nessas coisas. Pois bem, nisso que eu estou fazendo, o que eu fui aprender? Que eu quero compartilhar com vocês. E aí eu vou pedir permissão ao Reinaldo, à querida Márcia, porque talvez eu vá colocar aqui um termo que, à primeira vista, pelo menos em termos de terminologia e categoria, seja diferente do que eles colocaram. Mas eu gostei dessa expressão, porque a mim me pareceu, por isso que eu uso e defendo, porque talvez ajude a gente a sair da confusão que a gente faz. Como eu disse, o nome é o mesmo, a assistência social não mudou de nome, ela só colocou um adjetivo, essa assistência nova, que é nova, do SUAS, ela botou um adjetivo para poder fazer diferença
com aquilo que era antigo. Ela diz assim, a assistência social na perspectiva da proteção social. O que é isso? Olha que diferença. Eu dizia, conversando com eles, o motivo de eu dar, como foi feito, como o Sérgio disse, que a maioria, 50 e tanto pessoas que responderam, que se inscreveram, dizem que trabalham distribuindo cesta básica. A motivação, a razão de se dar cesta básica para pobre era a seguinte, uma das razões, era achar que o pobre era carente. Eu te dou comida porque você é carente. Quando a assistência social muda de significado com a palavra proteção social, sabe que aí muda o motivo, a razão, o significado de você dar cesta básica. Sabe qual é? Não é porque ele é carente, é porque ele é uma vida que tem que ser preservada. Proteção vem do latim protetione, significa preservar a vida. Daí a ideia do direito. Ele tem direito ao alimento. É por isso. Não é porque ele é um carente. Não é porque ele está de barriga vazia, é porque ele é uma vida. Então mudou profundamente o sentido de proteção. A palavra infortúnio, que está aqui no texto, pode ser entendida na linguagem moderna dessa política como risco. Risco. Nós somos vulneráveis porque estamos sujeitos ao risco. Alguns de nós que tiver alguma alergia respiratória, por exemplo, rinite, dependendo do ar-condicionado, eu sou um deles, eu fico tossindo, a garganta fica arranhando. Então, para mim, o ar pode ser um risco, porque eu sou vulnerável, ele não é. Então, a ideia de proteção tem a ver com vulnerabilidade e risco. Não é? No Livro dos Espíritos, isso está colocado lá. Na questão 930, isso vai aparecer lá. Não é? Allan Kardec diz que há pessoas que, independente da sua vontade, não consegue, nem querendo, se cuidar, se proteger, porque ele está submetido a situações externas, de várias ordens. Então tem que ter um sistema que proteja essa pessoa. E quando a sociedade vai se urbanizando, como foi o caso da Europa, o modo de produção vai mudando, você caminha para um novo modelo de economia, essas ações ocasionais, que são a esmola, não dá conta da complexidade, não consegue atender a isso. Aí você tem que pensar nesse modelo, que é completamente novo. Mas vamos lá. Qual é a palavra que eu gostei e passei a usar e estou cuidando dela com muito carinho no que eu estou fazendo na pesquisa? Eu encontrei uma pessoa, que o Reinaldo conhece, colega nossa, é doutora em Civil Social, a Maria do Carmo Brande de Carvalho. Ela começou a examinar essa coisa pelo Brasil e, curiosamente, porque lá atrás podia, a lei permitia, ela encontrou registrado em secretarias, em prefeituras, muitas e muitas ações feitas, sobretudo, pelos religiosos, os católicos e os espíritas, sobretudo. Sabe como é que ela passou a chamar esse tipo de trabalho, esses serviços? Serviços socio-religiosos. Por quê? Porque ela percebeu que era muito forte nesse serviço, além da doação de alimento, de roupa, o conteúdo das orientações morais. Era muito forte o lado espiritual. Era até a razão do trabalho. Aquela igreja, aquele centro espírita fazia aquilo porque não queria abrir mão da parte religiosa, moral, de orientar, fazer uma preleção. Eu gostei muito desse nome, e talvez ele nos ajude a entender o que deve ficar daquilo que provavelmente deve mudar. Hoje aqui falou-se muito numa palavra, tanto o Reinaldo quanto a Márcia, uma palavra chamada solidariedade. E aí, os estudiosos dizem o seguinte: você tem um modelo de solidariedade chamado primária.
primária, que a Márcia mencionou, sobretudo na família, no vizinho. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Como nós somos vulneráveis, sujeitos a riscos, não é? Diante de uma doença, da perda de um ente querido, quando a família não me apoia ou não é suficiente, eu recorro a um vizinho, pessoas da comunidade, e recorri à igreja, que apoiava, escutava, ouvia, dava uma orientação. Então, isso se chama solidariedade primária. Solidariedade próxima. É um modelo de proteção, atenção, é um modelo de proteção primário, de comunidade, de proximidade, de uma relação eu-tu. Não é uma relação profissional. É essa senhora do texto que vai visitar uma pessoa que está doente, que está passando dificuldades. Isso é uma relação primária. Solidariedade primária. Relação eu-tu. Atenção, para fazer a comparação. Já o SUAS não trabalha com solidariedade primária. Não é. É um modelo novo de proteção institucional dentro de toda uma arquitetura que nós chamaríamos de solidariedade também secundária, porque ela é institucional, tem um caráter profissional. O assistente social, para poder fazer o trabalho, ele tem que ter feito um curso e tem que estar inscrito no conselho. O psicólogo, idem. Aquilo tem padrão, tem controle, é fiscalizado, tem Ministério Público. É outro modelo. Vocês estão vendo a diferença? Comecem a pensar, talvez a gente vai encontrar um caminho para nós. Talvez aquilo que a gente sempre fez, desde lá de trás, quando na Federação Espírita Brasileira se criou o primeiro departamento de assistência ao necessitado, em 1890, seja, em bom português, um serviço sócio-religioso. Por que é importante pensar assim? Por quê? Um não substitui o outro. Isso é que é importante. Eu tenho lido e tenho conversado. O SUAS não substitui o trabalho das igrejas, dos centros espíritas. Nem se propõe a isso. Não é papel do SUAS. Ele não veio para isso. Existe ainda e vai existir sempre. Enquanto nós estivermos nesse processo evolutivo, os seres humanos frágeis, vulneráveis, que adoecem, que perdem entes queridos, que passam por uma crise ou outra, que precisam de apoio, de um aconchego, de um consolo. Isso as igrejas podem e devem fazer. Isso é papel de todas, sem exceção, o trabalho dessas instituições. É solidariedade primária. Isso é seu lugar. Vejam bem, eu digo no texto, e vocês vão verificar uma coisa muito curiosa, que é a seguinte, olha, tem uns teóricos, estudiosos, que estudam o ser humano e perceberam o seguinte: criança pequena, bebê, para ela se constituir saudavelmente, ela precisa de um espaço, de um ambiente protetivo da mãe, do pai, da família, sobretudo da mãe. E aí os estudiosos dizem o seguinte: quando nós somos adultos, tá? 20 anos, 30 anos, 40 mais, quando a gente tem uma crise qualquer, dor de calo, dor de cotovelo, dor no bolso, a gente tem uma tendência humana de regredir na crise. Ai, eu quero colo. Ah, meu Deus, que saudade do colo da mamãe. É natural. Então, os estudiosos dizem que instituições como as igrejas
tem um papel fundamental na sociedade, na relação primária, na solidariedade primária, oferecendo um espaço de suporte social. Por isso é que eu gosto muito de uma expressão do Djalma Montenegro, através do Divaldo Franco. Ele diz que o centro espírita é um colo de mãe. O centro tinha que se assumir como um colo de mãe, um lugar acolhedor, de escuta, o espaço de convivência, o centro espírita todo. Não, ele não tem que disputar com SUAS, ele não tem que disputar com o SUS, ele tem o seu lugar. E quem não faz aquilo que lhe dá identidade, se perde. E vejam mais, no texto eu coloquei uma coisa que eu achei por mero acaso. Preparando o texto, eu encontrei isso. Olha que coisa extraordinária. É de um pensador da segunda metade do século passado. Ele fala uma coisa no livro Arte de Amar. Eu sempre amei esse livro desde a minha juventude. É o Erich Fromm. Ele diz uma coisa notável. Olha só. Está na página 27. Depois vocês vão ler e pensem. Olha lá. Ao mesmo tempo, diz ele, em que todos tentam estar próximos, quanto possível, dos demais, aí eu fiz um parêntese, parece até que o Fromm estava se reportando às redes sociais da atualidade. Todo mundo que está em rede, no WhatsApp, na Facebook, não é? Todo mundo que está próximo, porque estavam vivendo uma hora, segundo um pensador, um sociólogo, Bauman, das relações líquidas. Aí todo mundo quer, na sua vulnerabilidade, quer estar com o outro. Alguém que escute, com quem conviva, com quem troque, numa relação primária, eu-tu. Aí ele diz assim, no entanto, apesar dessa busca, todos se sentem extremamente sós, invadidos pelo profundo sentimento de segurança, de ansiedade e culpa. Isso é a realidade de hoje. E o que o centro espírita faz com isso? Como é que ele se estrutura para receber o novato? Como é que ele organiza seu espaço arquitetônico? Como é que ele organiza suas reuniões? O tempo dos trabalhadores, que o Mário tanto falava. Eu preciso de tempo para conviver com o outro. Se eu me encho de tarefas, se eu viro um tarefeiro do passe, um tarefeiro da cesta básica, 1000 cestas básicas, eu não olho para o outro, eu não sento com o outro, eu não converso com o outro. O outro que é meu companheiro de trabalho e o outro que vem, o novato do centro espírita. Será que não é isso que a gente está perdendo? Ficando preocupado com a política de saúde, de educação, coisas que tem gente se preocupando com isso. E a gente deixa de fazer o que a gente pode fazer. Não é? Então, isso é para a gente pensar. Não é? Qual é o papel? Talvez o que nos caiba é fazer o que o SUAS não vai fazer. Nenhum assistente social do SUAS, até porque ele não pode, eticamente, ele não pode fazer isso. Ele vai ter com o usuário do CRAS uma relação de solidariedade primária. Ele não vai ter. Não é o papel desse assistente social, desse psicólogo. Mas o trabalhador do centro pode. E é isso que eu vejo na Rocinha. Por que o Maria de Nazaré está lá há 50 anos e é respeitado? Não é porque ele é CRAS, não. É porque ele é uma referência afetiva para aquela comunidade. Quem chega lá é ouvido, é acolhido. Esse é o papel. Mais do que a cesta básica que ele dá semanalmente, tem gente ali para isso, para ouvir, para acolher. Está aí o papel. Bom, sim. Bom, e aí, onde é que fica a cesta básica nisso? Cesta básica hoje é um benefício. Está na Lei Orgânica da Assistência Social. É o 22, o artigo 22. O centro pode continuar dando? Pode.
O centro lá na Rocinha gasta, por ano, uns 150 mil reais distribuindo cesta básica. Vem de doação. Pode continuar? Pode. Mas o que nós estamos fazendo? Aí eu agora já vou para outra direção. Eu quis mostrar, primeiro, que há uma coisa que é nossa, da nossa identidade, colo de mãe, espaço de convivência, lugar de escuta, de acolhimento, de estar junto, certo? Mas quem faz isso, em querendo e podendo, pode fazer um pouco mais, não está proibido, não é? Então, o centro espírita lá, 50 anos, fazendo isso, há 50 anos, conquistou inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Com esse modelo antigo. Agora tudo mudou. Mas a diretoria do centro entendeu que quer manter a inscrição no conselho. Aí ele tem que fazer a adequação do trabalho. O que é adequação? É acabar com a cesta básica? Não. É tirar o voluntário? Não. Tem lá uma pessoa por nome de Roberta, com a equipe, que arruma os alimentos num lugar. É ele, essa equipe que entrega o alimento. Tem um voluntário na reunião pública que ouve a demanda. Isso não precisa ser mexido. Agora, o que o centro começou a fazer, e aí, para caminhar na direção da lei? Já que ele quer, ele não é obrigado. Ele escolheu fazer mais. Ele acha que ele é importante naquela comunidade. Dentro do limite, ele não vai ocupar o lugar do CRAS. O que ele fez? Isso é uma exigência para continuar inscrito no conselho, e contratou um assistente social, que vai fazer o papel dele, que é mais ou menos assim. O voluntário ouve o pedido de cesta básica, é ele que resolve isso, mas ele sabe que aquela pessoa que pede a cesta básica deve ter outras questões, que requer uma análise, uma avaliação profissional, um outro tipo de escuta, de quem tem uma formação de 4 anos, quem sabe fazer entrevista, quem sabe fazer uma domiciliar, quem foi treinado para fazer grupos. Então esse profissional vai ouvir, vai identificar uma porção de outras coisas que essa pessoa precisa, por exemplo, documentação. E esse profissional sabe onde encaminhar, tem um CRAS, tem não sei o quê. Então, o centro não perde a sua identidade, continua mantendo seus serviços socio-religiosos, continua mantendo o caráter de uma solidariedade primária e consegue agregar algo mais, porque quer, porque pode. Isso não quer dizer que isto que o Maria de Nazaré faz, todos os centros do Rio de Janeiro têm que fazer. Não, é uma escolha. O que o Maria de Nazaré não pode deixar de fazer, porque senão ele perde a identidade espírita, é deixar de ser um colo de mãe, é deixar um lugar de escuta, de acolhimento, um espaço de convivência. Isso ele não pode deixar de fazer. Isso é papel dele. Sobretudo nessa hora dramática que nós vivemos. Eu vou trazendo mais uma informação, olhando lá para o relógio. Eu estava nessas pesquisas, encontrei num livro de uma doutora em serviço social, a Potiara, algo impressionante, porque ela trata de necessidades humanas. E a gente tem uma tendência de ler a necessidade humana numa visão reducionista pelo chão. Pobreza é não ter comida, é não ter dinheiro. Olha o que ela percebeu. É um negócio que me deixou assim perplexo. Ela diz assim, as relações, é do que eu estou falando, as relações primárias significativas constituem uma rede de apoios individuais que podem oferecer um ambiente educativo, emocionalmente seguro. Nesta rede, distingue-se grupos de apoio primário, relações mais próximas e confidenciais. Trata-se na expressão, ela cita aí
uma pessoa denominada, de redes morais, entre aspas, que serve de referência normativa, é a ética. Pois apoios morais debilitados contribuem para limitar a autonomia individual. E isso é assim, porque, ainda que a debilitação dos apoios morais possa produzir reações diferenciadas, não cabe dúvida de que ela afeta o amor próprio das pessoas, como nos casos do isolamento e do abandono. Então, o ser humano não tem fome de feijão e arroz só. Diz o poeta cubano, tem fome de beleza, de amorosidade, de carinho, de ternura. Nosso querido Divaldo Franco, numa mensagem psicofônica do Bezerra de Menezes, diz: existe uma tecnologia no mundo moderno, sabe qual é? Da ternura, que a gente não usa, nem nas relações domésticas, nem com companheiro, com amigo, e nem dentro do centro espírita. Isso é nosso, a gente poderia ser eterno. Quando o Reinaldo fala de indulgência, que é um dos nomes da caridade, a palavra indulgência vem do latim, inducere, ser doce por dentro. O que o outro quer de mim é a minha doçura, minha compaixão, minha amorosidade. Isso pode ser mediada por uma cesta básica ou não, mas o que não pode faltar é o exercício da amorosidade. E vem uma doutora em serviço social, em nome de pesquisa, dizer exatamente isso. Que as pessoas precisam disso, para sair de uma espiral de incapacidades. Foi dito aqui, alguém perguntou, por que o pobre não muda? Porque ele não quer, porque ele não pode. Ele está enredado em incapacidades subjetivas, íntimas, por um abandono, por um maltrato. Como é que ele muda se ele for amado, querido, se houver ternura? Com ou sem cesta básica, ternura, carinho. Isso é nosso. Isso é para que nós façamos. Por isso que ele fica dependente, ele não cresce em autonomia. Aí ele diz, de acordo com os estudos realizados nos países chamados de primeiro mundo, a relação estreita, confidencial entre amigos, parentes, companheiros, afigura-se muito valiosa. E por isso se constitui em algo de grande importância. Daí, por que o centro espírita não faz isso? Por que ele quer ser suas? Isso não é papel dele. Mas ele pode ser isso. Em sendo isso, ele pode ser mais, como disse a Márcia. Se ele faz isso, querendo, ele pode ter um serviço socioassistencial tipificado. Não lhe é proibido. Mas isso ele não devia deixar de fazer. Porque isso é sua alma, é sua essência. Uns 2 minutos eu termino. O que foi que impressionou Gamaliel? Quem leu Paulo Estevão sabe que quando Gamaliel visitou a casa do caminho, levado por Pedro, ele foi andando e encontrou lá um amigo rico, um judeu rico, que ficou doente da chamada lepra. Como era costume, ele foi para o Vale dos Imundos, fugiu, foi acolhido na casa do caminho. A conversa entre os dois é impressionante. E aí, qual é a conclusão? Diz assim Gamaliel, tendo que reconhecer, o judaísmo criou sinagogas, criou um templo, mas não criou nenhum pouso de amor. A casa do caminho era um pouso de amor. Lembrando o que o Reinaldo disse. Jesus pôs o dedo na religião fundamentalista de aparência. São igual os túmulos, limpos por fora e podres por dentro. Era religião formal, o que não era a casa do caminho. Pouso de amor. Será que aí não está exatamente o nosso caminho?
Vou repetir para não ter dúvida. Não estou dizendo que o centro espírita vocacionado, que assim queira, como é a Casa Maria de Nazaré, ela quer e pode. Ela quer continuar inscrita no Conselho da Criança, no Conselho Municipal de Assistência, manter o título de certificado de entidade beneficente, e ela está adequando um serviço para isso, sem deixar, sem perder a sua identidade de casa espírita. Isso não pode. Ela é um pouso de amor. Bom, por que pouso de amor? Aqui nas perguntas apareceram as questões sobre o trabalhador espírita, muito importante. Para eu não falar mais, eu remeto vocês, leiam, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro Vitória sobre a Depressão, uma página cujo título é O Trabalhador Espírita. Eu não vi em nenhum outro livro uma página tão completa. Porque a gente acha que trabalhador espírita se improvisa, que ele nasce espontaneamente igual cogumelo, da noite para o dia, e ela mostra que não, é um processo longo, demorado, é muito trabalho interior. Bom, e aí, para a gente entender essa questão da caridade por final, quando a gente se apropria de alguns textos do Evangelho, bem analisados, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode tirar muitas dúvidas para entender a caridade. Naquele capítulo 11 do Evangelho, que fala do amor, tem um item, o 8º, assinado por Lázaro, notável. Leiam, releiam. Ali tem uma aula da modernidade da psicologia. O que diz lá? Que o sentimento, antes de ser sentimento, ele foi instinto e sensação, mostrando que existe uma evolução da nossa capacidade afetiva. Ela diz assim, o sentimento, quando se eleva, vira amor. Mas antes de ser sentimento, era algo bruto, próximo do egoísmo. Por que nós estamos encarnando, desencarnando? Para desenvolver a capacidade amorosa, na convivência. Por isso a gente convive em casa, convive na rua, convive com aquele que nos agride, convive com o mal cheiroso que pede ajuda, com o alcoólatra, para aprender a amar. Desenvolver esse potencial que todos temos. No item seguinte, o 9, está dito uma frase que é uma linguagem metafórica linda. Ela diz assim, todos trazem dentro de si esse fogo sagrado do amor, mas ele tem que ser acordado, despertado no exercício com o outro. E, mais adiante, há uma mensagem de Emmanuel sobre o egoísmo, que ele diz assim, Pilatos é o modelo do egoísta, e Jesus o oposto, querendo mostrar que tem uma linha histórica evolutiva. Eu começo egoísta, encarno, desencarno, e vou adiante para aprender a desenvolver o amor. Por isso é que a caridade é o ápice desse processo evolutivo. Por isso que caridade é de consciência, que se expressa na atitude. Os budistas dizem o seguinte, quando você tem dentro, basta ter dentro, vem para fora. É natural. Se eu atinjo um estado de amorosidade, isso vem naturalmente. Não precisa de nenhum artifício. Agora, vem aí o segredinho que eu sempre divido com as pessoas. Vocês sabem por que o espírita tem que fazer caridade? Fazer, entre aspas, caridade?
Sabem? Porque não são caridosos. É para aprender a amar, lidando com aquele menino mal criado, lidando com aquele pobre, com aquele velhinho. É para isso. É para ralar o coração no bem. Então, vejam como é difícil a caridade. Não vamos colocá-la no barato de coisas tão pueris. Mas, em não fazendo assim, também não a neguemos em nossa vida. Pelo exercício. Emmanuel diz, falando da paciência, toda virtude é espontânea, mas antes de ser, disciplina. Por isso a caridade. Por isso aquele dia que eu saí de casa para cuidar do pobre. Para eu ter um tempo na minha agenda de exercitar, olhar para o outro, ouvi-lo, conviver. Agora, se eu perco isso com pressa, preso à cesta básica, a 1000 coisas, eu deixo de ter esse tempo do exercício da amorosidade, que eu preciso. Então, entendamos esse momento que nós estamos. Vamos ajudar o SUAS a se implantar em Joinville. Que haja CRAS, CREAS. Vamos apoiar esse trabalho em Blumenau. Vamos apoiar pelo Brasil afora. É uma política pública importante. É um padrão civilizatório. Mas entendamos o nosso lugar. E como o serviço sócio-religioso, que não tenha um serviço sócio-assistencial mais complexo, mais definido, não estamos impedidos, como entidade espírita que desenvolve esse trabalho sócio-religioso, de nos qualificarmos, de interagir com o CRAS, com CREAS, Conselho Tutelar. Até porque as pesquisas mostram, como eu disse aqui, que o trabalho, esse serviço sócio-religioso, ele é muito importante, ele forma uma rede poderosa. Ele traz um apoio notável para as famílias. Mas também a pesquisa mostra que ele tem uns pontos de fragilidade que a gente pode melhorar. Primeiro, temos que qualificar o voluntário. A pesquisa mostrou que a preocupação fica tanta em dar a cesta básica que a relação é rarefeita, é de baixa densidade. Eu não olho no olho do outro para quem eu estou dando a cesta básica. Estou tão preocupado com a cesta que eu não olho, não estabeleço uma relação. Isso tem que melhorar. Ponto 1. Ponto 2, qualificar esse trabalhador para essa escuta qualificada, para a convivência. Ponto 3, qualificá-lo para ele entender que algo novo existe, que ele não pode desconhecer, o SUAS. Para encaminhar as pessoas para lá. Ele precisa saber que existe. Então, nós temos uma tarefa imensa. E aí, como foi feito o lançamento do livro, eu acho que nós temos uma ferramenta notável nas mãos para dar um salto de qualidade no serviço sócio-religioso que é nosso. É o livro hoje aqui lançado. Se nós nos dispusermos a lê-lo, a estudar em grupo, a gente pode extrair dele uma proposta metodológica espírita para esse trabalho, de convivência, de escuta, de estar junto. Por tudo que foi dito aqui, por tudo que eu procurei trazer aqui de informações de pesquisas sérias, se nós temos um trabalho de solidariedade primária, nos cabe fortalecê-lo, nos preparar melhor para isso, porque ele tem um lugar importante nesse momento histórico, das chamadas relações líquidas, da fluidez das relações, da solidão, do abandono. Por isso que Márcia falou tanto em fortalecer vínculo. Vínculo se fortalece na própria relação, no tempo, no olhar, no estar junto. Não dá para transformar a caridade em campeonato do bem, em milhagem. Quanto mais cesta básica eu der, mais milhagem eu tenho para ir para o nosso lar. Não pode. Eu perco a qualidade da relação. Essa é que é a preocupação. Está aqui o livro. Não é? Por que não estudá-lo? Tirar dele uma forma de organizar
O trabalho com a gestante tradicional pode melhorar muito. Ela está lá, grávida, às vezes é uma mulher pobre, é uma mulher sozinha, sofrida. Ela não está ali só para receber um enxoval. Ela não está ali só para receber um discurso vertical. Mas se eu respeitá-la enquanto mulher, se eu respeitar a dor dela, a história dela, o sofrimento dela, se eu for empático, se ela perceber que eu acolho, que eu a ponho para pensar sobre ela mesma, enquanto mulher, ela vai num processo que me permite avançar para aquilo que é espírita, que ela se olhe como espírito. Aprendamos com Jesus. Jesus construiu primeiro uma relação com a samaritana. Ele só falou de Deus depois. Mulher, dá-me de beber. E tratou com ela daquilo que ela tinha de imediato, de demanda afetiva. Só falou de Deus depois, a gente atropela. Quer falar de Deus antes, de reencarnação antes, sem amar a pessoa, sem ouvi-la, sem conviver. Isso é violência, é desrespeito ao tempo do outro. Esse processo é um caminhar junto, passo a passo. Bom, aqui eu termino procurando deixar com vocês, porque vocês me permitiram, que eu também pudesse fazer um exercício de amorosidade com vocês. Que vocês tenham recebido tudo isso como um exercício da minha tentativa de amar, de compreender esse momento em que o movimento espírita está, em que as casas estão com profundo respeito ao trabalho de cada um, mas que nós podemos avançar e além. Avançar para onde? Para nenhum outro lugar que não seja a assunção da nossa própria identidade. Emmanuel, numa mensagem notável em Religião dos Espíritos, diz assim: espírita é o nome do teu nome. O meu nome é Edivaldo Roberto Oliveira Espírita. Quando se põe espírita numa casa espírita, lá fora, é para assumir isso. Isso não é só para colocar lá. O que é ser espírita nessa hora histórica? Qual é a missão do centro espírita? Pensemos. Obrigado e um abraço a todos.